Queridos irmãos em Cristo Jesus, saudações de paz a todos os nossos amigos e a todas as nossas amigas, aos nossos internautas. Uma vez mais estamos aqui para trazermos o nosso subsídio teológico das nossas lições CPAD, EBD em Foco do Campo de Arapongas. Eu já quero, desde já, agradecer a cada um de vocês e agradecer de início a todos os nossos patrocinadores, a quem citaremos no final dessa aula que teremos hoje. Está conosco o nosso professor, o senhor é presbítero? Presbítero. Nosso presbítero Adão, né? Disseram que era Adão, nosso presbítero Adão, é lá da igreja sede, dá aula em uma das classes lá de escola dominical, então tem experiência e tem bagagem para estar aqui trazendo aos nossos professores de todo o campo das Assembleias de Deus, e não só das Assembleias, mas de qualquer uma outra denominação que assim queiram acessar a página da nossa Web TV no Facebook. Esse conteúdo ficará armazenado lá durante toda a sua existência, mas durante uma semana você vai poder ir nesse material e extrair alguma coisa para aplicar na sua sala de aula, e isso é de extremo proveito e de extrema necessidade. Estamos necessitados de pessoas que tragam à luz a verdadeira mensagem do Evangelho e a explanação de maneira simples, mas de maneira concreta acerca das Escrituras. E hoje estudaremos um tema extremamente relevante. Hoje vamos falar de um tema em que é base do sofrimento de muitos líderes, não só religiosos, mas líderes de famílias em geral, escolas, que é justamente os pais zelosos e filhos que se desvirtuam, que vão para o campo da rebeldia, não colocam em prática o ensinamento dos seus pais, né? Eu tenho 37 anos de idade e até hoje eu usufruo dos ensinamentos propriamente dito da minha mãe. Tá novinho, nem começou a viver ainda. Tá vendo? Nem comecei, né? 37 anos. Já fiz 60. 60 anos. Queira Deus que eu chegue nesse patamar de 60 anos. 60 anos é uma idade expressiva. Então, hoje estudaremos sobre a questão dos pais zelosos, mas os filhos rebeldes. Eu conheci, presbítero Adão, ao longo dessa curta existência, muitos pastores, homens de Deus, sofrendo com filhos que eram para ajudar seus pais nas igrejas, assumindo alguma congregação, fazendo uma outra coisa, mas optaram. Mas você sabe que os filhos de pastores são os mais complicados. Os mais complicados. Por quê? Porque o pai se dedica muito ao ministério, Sim. O ministério toma muita visita e tal, Verdade. E acaba os filhos ficando um pouquinho aquém. Sim. E eu vou falar uma coisa para você, eu acho que até, depende, eu não sei o caso, né, mas até muitas igrejas fazem muitos trabalhos durante a semana e os pais não ficam em casa com os filhos. Não ficam em casa. Então, eu tinha um pastor aqui que ficava com a gente e ele falou, gente, nós temos que fazer, os pais têm que ficar em casa, têm que ficar com os filhos, acompanhar os filhos em casa, ver o que eles estão estudando, né? Sim. Isso falando do cotidiano, né, que a gente vive hoje. Sim. É isso mesmo. Então, já queremos dar início aqui a nossa lição maravilhosa. Eu queria ler o texto áureo, fazer como de costume. Vamos ler o texto áureo, a verdade prática. Vamos falar aqui os pontos centrais dessa lição, o que ela pede, o que ela exige que ela seja transmitida, transferida aos nossos ouvintes. O texto áureo diz, em Colossenses 3, verso 20, vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Veja que a obediência dos filhos aos pais é agradável a Deus, como Paulo registrou em Colossenses. O modo de criar e educar tem impactado no comportamento dos nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas dos nossos filhos. E aqui nessa questão vai entrar a questão de muitas vezes as pessoas julgarem, né, os pais porque são pastores, por exemplo. Sim. Como é que pode? O cara é pastor, o filho desse jeito. Tem que entender que cada um tem as suas escolhas a seguir. Ora, o filho pródigo é um exemplo vivo disso, que optou por sair da casa do pai. E um detalhe interessante, a sua escolha vai culminar em consequências, sejam elas boas
ou sejam elas más, mas haverá consequências. É por isso que Deus não exime os filhos das suas escolhas. Eles têm também livre-arbítrio. Então nós vamos ver aqui que nós temos três objetivos para apresentar essa lição. Primeiro, temos que apresentar o contexto pecaminoso de Israel e a infidelidade dos pais de Sansão ao Senhor. A fidelidade. E, em segundo lugar, identificar o comprometimento dos pais de Sansão com a sua formação moral e espiritual sob a orientação ou a bênção divina. Em terceiro lugar, conscientizar de que a conduta falha de Sansão na vida adulta, assim como as suas consequências, foi de inteira responsabilidade pessoal e intransferível, fruto de seu livre-arbítrio, nem sempre seguindo a educação que havia recebido. Eu já quero, hoje nós iremos terminar aí por volta de 1h50, e eu já quero passar para o nosso professor, presbítero Adão, para que ele já dê início, começando aqui do nosso primeiro tópico, que vai falar acerca dos pais de Sansão, e por aí ele vai falar o que ele preparou e trouxe preparado para os nossos ouvintes, os nossos professores. Presbítero Adão, fica à vontade. Pois bem, obrigado. Interessante a história de Sansão, mas para a gente entender a história de Sansão, a gente tem que, como é que eu vou falar? Entender o que ele estava vivendo, a sua era, a época em que ele viveu, né? Foi um período de juízes, né? Do hebraico lá é a palavra shoftim, né? Juízes, sim, que foi de 1390 a 1030 a.C., esse período em que eles viveram. Foi um período que eles entraram na Terra Prometida. Esse período, então, foi um período de mais ou menos 360 anos. Mas, se nós juntarmos Moisés e Josué, porque Moisés e Josué também eram juízes, sim, que temeram a Deus e seguiram os caminhos de Deus, nós teríamos aí uns 410 anos de liderança de juízes, até que o povo pediu um rei ao profeta Samuel, que foi o último dos juízes, e Samuel então ficou chateado, porque falou: esse povo me rejeita, e Deus falou para ele: não, eles não estão rejeitando vocês, estão rejeitando a mim. Então essa é a história de Samuel. Deus escolhia então um juiz para a liderança política, religiosa, e às vezes em tempo de guerra ele era o comandante militar das tribos de Israel. Sim. E esse período então, durante esses 410 anos, a nação de Israel foi dirigida por esses juízes, até que veio a monarquia em Israel. Alguns comentaristas dizem que esse período foi o período mais bagunçado da história de Israel. Por quê? Porque naquela época, diz o texto em Juízes 17:6, não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Essa expressão aparece inúmeras vezes no livro de Juízes, tá? Então o povo daquela época, o povo de Israel, eles, quando tinha um juiz que servia a Deus, eles se mantinham fiéis ao Senhor. Sim. Mas aquele juiz morria e eles se perdiam, saíam da presença de Deus e faziam coisas que eram abomináveis a Deus. Eu gostaria de ler um texto que é de Juízes 2, 16 a 19. O texto diz o seguinte: suscitou o Senhor juízes para que os livrarem da mão daqueles que os pilharam, que no caso aqui eram os filisteus, né? Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e o adoraram. E depressa se desviaram do caminho por onde andaram os seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias, aquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, até os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e tornavam piores do que os seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os, adorando-os, nada deixavam
das suas obras e nem da obstinação dos seus caminhos. Interessante. No livro de Josué, que é um pouco antes de Juízes, Josué narra as bênçãos que Deus concedeu aos israelitas pela sua obediência na conquista da terra. Nós vamos encontrar isso. Após a morte de Josué, os contemporâneos de Josué, os que vieram, que estavam com Josué, os que voltaram a servir a Baal e a Astarote, esqueceram de tudo aquilo que Deus havia feito, os livramentos, a mão de Deus guiando o povo. Foi então que o povo clamou e Deus então enviou juízes, mas mesmo assim esse povo se desviou. Em toda essa história, eles tiveram ali 13 juízes. Sansão foi o 12º juiz da vida de Israel, do povo de Israel naquele período. E se eu fosse dar um tema para essa colocação de Sansão, eu diria que é uma vida comprometida pelas más escolhas. Entendeu? Sansão foi um dos últimos juízes de Israel antes de Samuel. Mas a história de Sansão, ela é bastante interessante, né? E uma das mais conhecidas da Bíblia, sobretudo pelo modo como Deus o usava de uma maneira poderosa, com uma força sobrenatural humana, né, que era descomunal, as pessoas não conseguiam entender, né? Talvez ele fosse lá o incrível Hulk daquela época, né? Mas o nome Sansão, no original, é Shimson, né, que do hebraico talvez é derivado de chamé, que significa sol. Talvez podia ser uma pessoa solar ou parecido com o sol. Mas também há uma outra opção. O nome dele também pode ser derivado de xamã, que significa destruir. Então, Sansão pode significar o destruidor. Nós não temos assim uma colocação certa. Mas sabemos que o nome de Sansão foi dado pelos seus pais, talvez fazendo referência antecipada sobre a sua força, sobre a sua energia miraculosa, né? Que foi concedida por Deus à sua vida. Começando o nascimento de Sansão, o nascimento dele já foi um milagre. Por quê? Porque a sua mãe era estéril. Ela era esposa de Manoá, né? Eles moravam na tribo de Dan. A tribo de Dan, ela ficava no norte de Israel, aonde nasce o rio Jordão, né? Ou Jordão, né? Por isso que ele tem esse nome, Jordão. Dan, porque ele nasce onde era a tribo de Dan, que é no norte de Israel. E ela era estéril. Pelo que a gente entende, lendo o livro de Juízes, ela ia nos campos para orar e buscar a presença de Deus. E num desses dias que ela estava orando, a Bíblia diz que apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, eu estou lendo aqui. Eis que é estéril, nunca tiveste filho, disse o anjo. Porém, conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa alguma imunda, porque eis que tu conceberás e darás luz a um filho, cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então, a mãe de Sansão ficou contente com aquela notícia e foi contar ao seu marido Manoá o que tinha acontecido. Juízes 13, de 3 a 6 que nós lemos. Manoá, pai de Sansão, quando ouviu a palavra da sua esposa, ele falou assim: quando ele vier de novo, eu quero conhecê-lo, eu quero saber como é que nós vamos instruir o nosso filho a respeito de tudo isso. Isso está registrado na palavra de Deus. Mas o anjo apareceu de novo e a mãe de Sansão estava no campo orando, né? Tudo indica que ela era uma mulher de oração, e ela saiu correndo e foi chamar o seu esposo, Manoá, e ele chegou e ele falou assim: como é que nós vamos cuidar dos nossos filhos? Depois disso ele falou assim: permita-me fazer um cabrito ou fazer um jantar. E o anjo olhou para ele e disse assim: da tua comida não posso comer, mas pode fazer, traz. E Manoá fez, então preparou. Eu creio que isso levou tempo, e o anjo estava lá. E Manoá cheio colocou sobre a pedra, e fogo desceu e consumiu aquela oferta.
E diz o texto que, antes disso, Manoá perguntou assim, qual é o teu nome? Juízes 13, 18. Para que, quando acontecer o que disse, nós venhamos a adorá-lo. Ele, honrar, né? Não, ele disse, para honremos, né? Ele diz que o nome dele era Maravilhoso. Aí quando eu junto isso com Isaías 9, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, nós vamos ver que ali era uma, que a gente chama de teofania, né? A presença de Deus na forma humana, diante dos homens. Então, eu entendo ali que era Jesus ali, porque o anjo do Senhor está em letra maiúscula. Sim. Anjo do Senhor. 97% dos doutores afirmam isso também, que sim. Esse texto refere-se a Jesus mesmo. Sim, se refere a Jesus. Até pela identificação, né, por ele falar do nome maravilhoso, e também porque no Novo Testamento ele não aparece mais. Então, a gente vê que desde o nascimento, Sansão já havia sido dedicado ao Senhor. A mãe de Sansão já cumpria todos os requisitos de não tocar em nada morto, de não beber nada de vinho, né? A palavra nazireu quer dizer o quê? Separado. Santo. Porque, na realidade, às vezes tem uma ideia. A gente pensa que santo é a pessoa sem defeito. Essa não é uma teologia bíblica. A palavra santo é separado. Então, Sansão foi separado para uma missão. É por isso que Paulo escreve aos santos da igreja de Colosso, aos santos da igreja que está... homens e mulheres de Deus, né? Não que são perfeitos. E o voto do nazireado, ou seja, ele era um voto que era para a vida toda, ele não tinha fim. Ele era consagrado e até o dia da sua morte ele seria um nazireu. E Sansão é a prova dessa imperfeição, mas que antes mesmo de nascer já nasce embaixo de uma grande promessa de Deus, né? Sim. Quando diz que ele não só protegeria Israel, sim, mas quando diz que ele seria um grande instrumento na mão de Deus. Aí entra o que o senhor falou no início, que as escolhas de Sansão o levaram para um caminho diferente. Mas não é que Deus o abandonou ou deixou sair da vida dele a chamada que tinha com ele. Mas também aqui não pode cair aquele princípio de que, eu tenho uma chamada, então eu vou fazer o que quero, porque eu não vou morrer. Deus tem a chamada, e não é assim que funciona também. A gente sabe que morre. Pelo contrário, Sansão morreu prematuro. Sim, sabe que morre. Tá? Poderia ter vivido mais, né? Sim. A gente sabe disso. Interessante que Jesus era um tipo de nazireu. Sim. Usava o cabelo comprido, barba, normalmente o nazireu, segundo a coisa, ele tinha o cabelo partido ao meio, e porque a Bíblia diz, por exemplo, quando Paulo escreve lá, que é desonra para o homem ter o cabelo comprido, e a mulher é honra, lá, né, quando ele orienta a igreja. Mas o nazireu, as pessoas que olhavam para aquela pessoa já sabiam que ele tinha esse voto do nazireado, né? E Jesus era uma espécie, nazireu, desculpa. Nazireu, então, Sansão nasceu no ano 1090 a.C., mais ou menos 20 anos, que quando os filisteus eles oprimiram Israel nessa época durante uns 40 anos. Então, estava mais ou menos no meio desse período de 40 anos, quando Sansão nasceu. E Sansão, então, a gente olha para a vida dele, desse voto, ele muitas vezes, até a revista fala isso, né? Ele manipulou o poder que Deus tinha dado a ele. Né? Às vezes até com brincadeiras e de alguma coisa, né? E muitas vezes essa manipulação, ela se tornou um brinquedo, ele brincou com o pecado. Ele fez o que muita gente faz hoje nos nossos dias atuais, né? Eles subestimam a força do inimigo. Por exemplo, você vai ver com muita frequência, não vou citar nomes, mas algumas denominações, algumas igrejas, com alguns dos seus membros, eles gostam de desafiar o diabo. Sim. Eles, o diabo eu vou pegar pelo chifre, vou jogar no chão, vou amarrar, vou quebrar, vou bater, vou esbufetear, não sei o quê. Satanás é espírito, você não consegue bater nele, esbufeteá-lo. A única forma de fazer isso é orando a Deus e consagrando a sua vida. E isso não significa dizer que você será um super crente. O que aconteceu com Sansão é o que os originais gregos dizem em duas palavras. Há duas palavras gregas que elas se caracterizam muito
no que aconteceu com Sansão. Sansão, ele sofreu de autossuficiência. Sim. É o que muitos líderes hoje, e jovens, por exemplo, pregadores que iniciam, eles sofrem do mal da autossuficiência. E o grego vai usar duas palavras. Vai usar uma palavra que é ubris e ibris, que são duas palavras que significam no grego ter a autossuficiência. É quando você extrapola o tamanho do seu poder. Eu consigo carregar 50 quilos, mas agora eu consegui levar 200. Oxe, eu sou invencível. Então é extrapolar a sua Eu acho que Sansão carregou mais, que ele arrancou o portão com os pilares da cidade, levou no cume do monte. Então imagina um homem desse, com a força excomunal que Sansão tinha, matar 1000 homens com uma queixada de jumento. Imagina o camarada, que o senhor falou, arrebentar os portões de Gaza e levar nas costas. Entendeu? Então a autossuficiência... E não devia ser pequeno, não, né? Não. Então a autossuficiência, né? É a confiança excessiva, é o orgulho exagerado, né? É a arrogância, é a insolência. Na antiga Grécia, eu tive fazendo uma pesquisa bem rápida, mas na antiga Grécia aludia-se a um desprezo templório, um desprezo temerário, um desprezo sobre a vida de alguém. Eu posso crer comigo que Sansão desprezava os seus adversários. Ele debochava, né? Debochava, desprezava os seus adversários. Então, o que eu vejo hoje na atual conjectura nossa não que a gente vai aqui passar pano para o diabo, não é isso que eu estou fazendo. Também não estou sendo advogado do diabo. Antes que alguém diga, o irmão está advogando o diabo. Não é isso. É que você tem que entender que você é ser humano e o diabo é 1 milhão de vezes mais sarcástico que você. Você tem que ter isso na mente. O diabo é 1 milhão de vezes mais sarcástico que você. A Bíblia diz que ele anda ao derredor. A palavra derredor é próximo, é perto, é à espreita, é esperando uma oportunidade, um momento da sua arrogância, da sua prepotência soberba. Então agora vou... Então Sansão, ele sofreu dessas coisas aí. A Bíblia é clara, diz que a soberba precede a ruína. Quando você se torna soberbo, a ruína está próxima, né? Então, Sansão era um exemplo disso, que a gente viu aqui, né? Ele começou ignorou o voto do nazireado e honrar a Deus com a sua vida, né? Primeiro, ele ignorou e ele aproximou de um cadáver, quando ele chegou perto do leão que ele havia matado. Segundo, ele bebeu vinho num banquete. Ele tocou no cadáver, pegou o mel. Chegou em casa, ele não falou para o pai dele de onde vinha o mel. Então, ele foi perdendo tudo aquilo que ele tinha que valorizar, ele foi perdendo aos poucos. Quem precisa da chamada se eu sou poderoso, né? Ele subestimou, né? Então, na realidade, quando você olha a história de Sansão, você vê que ele odiava os filisteus. Mas ele fez muitas coisas ali que desagradou a Deus e quebrou a aliança que Deus tinha com ele, né? Aquele pacto que Deus tinha feito com ele, né? E isso levou, que a gente falou, ele acabou morrendo mais cedo, né? Então, na realidade, a Bíblia diz assim, honra, nós lemos aí o texto dos pais, né? Mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue a tua vida na terra. Esse é o primeiro mandamento com promessa. A palavra honrar no grego é timi, que significa valorizar. Eu tenho que valorizar o meu pai, minha mãe. Muitas crianças, muitos jovens hoje não valorizam os pais. Nós acabamos falando no começo aí, né? Menosprezam os pais, a sabedoria dos pais, e acabam entrando por caminhos que acabam, às vezes, levando a ceifa da sua vida de forma prematura. Hoje nós vemos aí, nós não temos um Sansão, mas nós temos drogas, nós temos álcool que é liberado, nós temos tantas coisas, e são muitos os que entram por esse caminho, menosprezando às vezes o conselho do pai, da mãe. Eu sou supostamente jovem comparado a pessoas mais velhas, mas eu já tive que sentar para ouvir pastores de uma longa trajetória no ministério. Pastores com 37 anos de ministério, 40 anos de ministério. Eu jovem, novo, pregador no estado de Alagoas, e eu parava muitas vezes para ouvir e eu ficava até impressionado com a resposta que Deus me dava para dar às vezes, porque aconselhar não é falar, aconselhar é ouvir.
Sim. É ouvir o indivíduo. E depois de você ouvir o indivíduo, você pedir a Deus que ele lhe oriente para dizer alguma coisa concernente. E 99% das pessoas que ouvia, as queixas eram essas. Eram filhos que não valorizavam o que o pai lhe fez. Com tudo nas mãos para ser um grande homem, um grande jovem de Deus, um pregador, um dirigente de mocidade, um dirigente de algum órgão na igreja. A gente sabe que os pais que são pastores, eles querem que os filhos fiquem com aquele legado ministerial. Sim. Aí hoje a gente faz a pergunta: que legado deixaremos para os nossos filhos e como nossos filhos se comportarão com esse legado? Hoje eu tenho uma biblioteca em casa, pra você ter ideia. Minha esposa de vez em quando brinca comigo. Vamos vender esse livro, né? Dá para nós ficar rico. Porque eu tenho muito livro em casa. Eu compro o livro desde os 12 anos de idade. Então tem uma biblioteca hoje, ao meu ver, uma biblioteca privilegiada. Não é como eu quero ainda vai ficar como eu quero. Mas eu tenho uma biblioteca privilegiada. Minha esposa brinca às vezes. E eu digo a ela, não, isso é o legado que eu deixarei para as minhas filhas. No dia em que ela disser assim, eu quero ser um instrumento de Deus, ela terá base. Ela terá um legado gigantesco sem precisar gastar absolutamente nada, porque o pai já deixou. Então, qual o legado que deixaremos para os filhos e o que os filhos farão com esse legado? Será que as minhas filhas vão ficar com os livros, vão vender? Então, tudo isso entra na jogada de Sansão. É como o senhor disse, o senhor utilizou uma palavra bem no estrito senso do grego. Ela, no âmbito fechado, significa não somente um desprezo, mas um desprezo com chacota. A gente percebe ao ler a história de Sansão que ele zombava, ele brincava. Então, ele não só brincava com os pais, mas ele brincava com a chamada. Quantos não temos jovens brincando com a chamada? Né? Sim. Fazendo de todo jeito, de qualquer maneira, eu tenho a chamada, eu vou. Então, Tanto que o pai de Sansão, quando ele chegou para o pai, falou assim, eu vi uma mulher e quero casar com ela. E aí, né, ele falou assim, mas não tem mulher em Israel? Você vai pegar logo mulher do povo que não é do nosso povo? Veja que ele não pede, né? Não é presbítero Adão? Ele não pede. É uma intimação. Quero casar com ela. Vai lá, pega ela, traz para mim que eu quero é essa. Ele não pede. E aí, então, mas o pai dele repreendeu ele. Falou, mas escuta, o que você vai fazendo? Né? Então, é uma orientação. Então, a gente percebe que o pai, ele estava no caminho de Deus e estava ensinando e ensinou, mas o filho foi, de uma certa forma, rebelde. Por isso que eu falo para você, escolhas, né? As nossas escolhas determinam o nosso futuro. Nessa terra e na eternidade, que é muito pior. Muito pior. Né? Porque depois que nós morremos, já não tem mais escolha. A Bíblia diz que lá não tem nada, não tem obra, não tem nada. Então nós temos que fazer aqui mesmo. Mas voltando a Sansão. Sansão, então, ele foi essa pessoa que, já até falamos aqui, matou um leão, matou mil homens, né, com uma queixada de jumenta. Ele tinha uma força descomunal. E, enfim... Mas no final da sua história ou da sua trajetória, né, a Bíblia fala aí que ele teve 3 relacionamentos, né, e o último com Dalila, né. A Dalila, segundo os comentaristas, não se sabe a origem dela, não sabe. Ela morava perto de Israel, mas não sabe se ela era dos filisteus ou não. Sim. Mas ela se vendeu, vamos dizer assim, aos filisteus, em troca de dinheiro. Ela conseguiu tirar o segredo de Sansão. Né? Interessante que ele parece que estava cego, né? Sim. pela mulher, beleza, né? Que tanto ela enganou ele 3 vezes e ele ainda caiu e contou a história. Essa parte da história de Sansão, para quando a gente está ensinando numa exegese bem clara mesmo, bíblica, puramente bíblica, que é o que interessa. É justamente isso. A beleza daquela mulher representa tudo que o mundo pode oferecer. Então, quando as pessoas dizem, o mundo é ruim, não, o mundo não é ruim. O mundo é bom. O que ele oferece é bom. O problema são os resultados. Que esse negócio que é bom, aprazível, bom aos olhos, agradável aos olhos, pode representar para você no final, que é o que o senhor acabou de falar. Olha a Eva, o começo não é o que Deus leva em consideração. Todas as vezes que eu vou analisar alguma coisa, eu sempre digo que o começo e o meio das coisas
não significam a nossa trajetória. Nossa trajetória está no final delas. Sim. Começar é uma coisa, agora como você termina, muitos é o nem que terminam. interessa para muitos nem terminam. Então, a forma como você termina é o que vai contar para Deus. Sim. Ó, você é um grande pregador, pregou no Brasil inteiro, mas como você terminou? Você ainda está na igreja, ainda prega, ainda... Então, não, agora está nas drogas, está bebendo. Então, é o final das coisas que vai levar em consideração. Por isso que quando a gente vai para esse... Eu já queria que o senhor já entrasse nessa parte desse tópico 3, que falar um pouco dessa, mais claramente, sobre a fraqueza do caráter de Sansão. Queria que o senhor falasse disso, porque isso é importante para a nossa juventude hoje. Sim. E eu faço até um apelo aos professores aqui, aos nossos irmãos, que frisem isso. Eu estava em casa estudando o presbítero Adão, e o Espírito Santo de Deus, ele falava ao meu coração que nós precisamos frisar essa questão. A fraqueza. Porque Salomão se deixou se levar pela fraqueza e o seu caráter fraquejou no momento em que ele era para assumir um negócio que Deus já havia dado antes mesmo dele nascer. Porque imagina, Deus chega para o Adão, o presbítero Adão, antes de nascer e diz, você vai ser o libertador de Israel, vai ser um camarada de poder, vai ter força. Deveria ter se comportado de forma completamente diferente. Deveria ter valorizado a chamada, deveria ter valorizado o pai, valorizado a mãe, mas não fez nada disso. Eu queria que o senhor falasse, a partir desse tópico 3 aqui, que é sobre a fraqueza dele, e falasse aí para o nosso ouvinte. Nós estávamos falando sobre Dalila, né? Sim. E quando a gente pensa em Dalila, eu penso o seguinte, o ser humano, o homem, ele é atraído pelos olhos. Por isso que as mulheres se mostram para os homens. Sim. Então o homem, ele olha e observa. A gente falou, Dalila devia ser muito bonita, devia ser uma mulher bonita. Assim como Batseba, sim, que encheu os olhos de Davi, levando ao pecado. E a gente tem um paralelo aqui, sim, entre um e outro, né? Que depois Davi fez toda aquela história que a gente conhece, tentou mascarar, chamou Urias e fez toda aquela encenação para que ele pudesse esconder aquilo que ele tinha feito. Não é o caso de Sansão, mas é o caso do pecado. Os nossos olhos, os olhos do homem, ele é atraído pela beleza da mulher. E a mulher é o contrário. A mulher ela não é atraída pelos olhos, mas a mulher é atraída pelo que ela ouve. Sim. Às vezes você olha assim e você fala assim, nossa, mas essa mulher com esse cara tão feio. Mas é porque alguma coisa agradou naquilo que aquela pessoa falava para aquela mulher. E Dalila, então, ela foi algo na vida de Sansão que o levou à sua derrota. E isso, a gente, como você já falou, irmão, é uma falha do caráter, é uma falha da pessoa. E a gente às vezes se esquece, ou as pessoas entram por esse caminho e se esquece que um dia nós vamos dar conta disso. Tem gente que diz assim, Sansão pecou, porque ele saiu com as mulheres, Davi pecou, e aí alguém fala assim, mas, espera lá, a Bíblia diz que Deus não leva em conta os nossos pecados, mas lança lá no mar do esquecimento e diz assim, deles não me lembro mais. Mas as consequências do pecado, ela continua na nossa vida. Os pecados são nossos. Eles não vão desaparecer, eles continuam lá. A Bíblia diz que todos nós um dia vamos estar diante do tribunal de Cristo e cada um vai dar conta daquilo que fez. Bem ou mal vai estar lá. Sim. Ou seja, todos os meus pecados e todas as obras que eu fiz vão estar lá. E eu sempre digo para o pessoal que eu creio que talvez os pecados serão maiores do que as obras boas. Sim. Porque para mostrar que a graça de Deus que salva e não as obras que nos leva para o céu. E eu penso o seguinte, quando Deus fala que ele lança o pecado do homem no esquecimento, não quer dizer que Deus não se lembra dele, mas quer dizer que Deus não nos trata segundo esse pecado. Tem gente, por exemplo, que eu já vi casos, né? Marido e mulher, pai e filho, né? Toda vez que vai confessar, ele lembra, mas você lembra aquela vez que... Então, sim, Deus não faz isso. Deus deixou lá no esquecimento, ele começa a tratar. Quando a gente olha, por exemplo, para Davi, a gente vê esse caso. Davi adulterou com Betseba, mandou matar o marido dela, fez toda aquela encenação, o filho morreu, ele se levantou e foi viver a sua vida. Depois,
como que Deus não nos trata segundo os nossos pecados? O filho de Davi com Betseba, Salomão, foi o herdeiro do trono. Davi queria construir o templo. Não, você não pode, a tua mão tem sangue. Você não, mas o teu filho vai. Davi com Betseba. Deus não nos trata segundo os nossos pecados. Sim. Deus olha dali para frente, aquilo que a gente fazia. Mas os nossos pecados faz história. A vida de Davi foi atormentada por causa do seu pecado, porque aquilo que veio para a vida dele, em consequência do seu pecado, é a espada jamais sairá da sua casa. Na verdade, o que faltou aí a Sansão, na sua questão de caráter, então, é o que se aplica bem em 1 de Pedro 5, verso 8, né? Que Pedro vai dizer que você tem que ser sóbrio, você tem que vigiar, porque o diabo, aí diz, vosso adversário, ele anda em derredor. Aí a expressão grega nepo, para grego, que é justamente a expressão de sobriedade, ele vai dizer que ser sóbrio é ser alguém calmo, alguém sereno, moderado, controlado. Nada de exagero. Ou seja, Salomão era um descontrolado. Sansão era um descontrolado. Sim. Um desvairado. Ele parecia um touro maluco, bufando, vamos dizer assim. Olha que coisa interessante que o comentarista coloca nessa lição, e ele usa essa expressão justamente de 1 de Pedro 5,8 e dá luz ao que a gente fala. Porque quando a gente lê a história, a gente vai ver que ele é um descontrolado mesmo, é um desvairado. Já chega querendo algo que não podia. E não chega pedindo, chega exigindo. Pega para mim, vai buscar para mim. Eu quero essa daqui. Mas meu filho... Tem tanta praia aqui bonita, charmosa. E tinha. Se eu ter ideia, tinha. Aquele comentarista que é o Russell Norman Champlin vai dizer que, comparando as mulheres hebreias para as mulheres filisteias, mas não ganhavam nunca das hebreias. Eram mais bonitas, eram mais robustas. E dentre outras características que ele vai trazer para a gente em uma dessas enciclopédias. Então veja que não era questão de beleza. Era questão de mau caratismo mesmo. Era descontrole emocional mesmo. Sim. Faltou controle. Então, por isso que o texto deve ser levado em consideração. Eu acho que ele era atraído pelo pecado. Atraído pelo pecado. Pronto. Então, ele queria e ele... Pronto, acabou, né? Parece uma criança mimada, né? Vamos dizer assim. Os pés que se apressam ligeiramente a pecar, como disse Salomão em um dos provérbios, né? Deus abomina os pés que se apressam ao pecado. Sim. Ele se apressava a pecar. Não, eu quero pecar. A mesma coisa que ele fez Davi. Não, eu quero. E em contrapartida, a gente vai ver jovens que também não cederam a essa tentação. Sim. Porque a tentação, ela vem, mas ela só é pecado quando é consumada. Sim. Ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. O caso disso está lá em Josué. José. Diz que José estava tomando banho, a mulher de repente vem, tira a roupa, e agora você vai me pegar. Eu vou nada. Saiu então correndo. Ele foi embora. Não, mas interessante é a resposta de José, né? Então. José fala assim, como é que eu vou fazer isso com o meu patrão, e principalmente com o meu Deus? Com o meu Deus. Então veja, primeiro ele diz que o seu patrão poderia descobrir, e depois ele bate dizendo que o Deus dele, o Deus a quem ele servia, estava vendo tudo. Sim. E nos olhos dele ninguém sabe. Eu acho que essa é a parte principal que nos leva a não pecar. É o temor a Deus. Esse temor que Sansão, ele parece que desprezou. Sim. O temor a Deus, né? Então, ele fala aqui, ele subestimou o poder do inimigo, ele era presunçoso, sim, arrogante, né? E ele acha que ele podia fazer, como ele fez algumas coisas, grandes proezas, né? Que os homens comuns não faziam, ele achava-se, estava na realidade aqui, invencível, vamos dizer, sim, assim. Né? E essa invencibilidade o levou à ruína. Eu quero só dizer aos irmãos, os telespectadores, que anteriormente eu falei sobre duas palavras gregas, e essas duas palavras é justamente o que representa o grego para a palavra presunção. A palavra presunção no grego é ubris e ibris. São duas palavras que elas conotam a mesma coisa, e elas no grego quer dizer alguém fora de controle. Olha que coisa incrível. Um presunçoso é aquele fora de controle. É aquele impulso, aquele que é impulsioso, aquele que age por impulso, aquele que não espera. É o sentimento de alguém que é exagerado. E na cultura grega, alguém que era exagerado, impulsivo, era considerado alguém doente. Olha que coisa incrível. Os gregos diziam que o impulsivo era doente. Por isso que você vai ver que na antiga Grécia, você vai ver que se levantaram os maiores filósofos. Sim. Pessoas equilibradas. Sócrates, mente equilibrada. Veja que você não vai ver, dificilmente você vai ver na cultura grega alguém descontrolado, alguém impulsivo.
é sempre controlada. Então, os gregos consideravam a pessoa impulsiva, descontrolada, doente. Veja, então, Sansão ele tinha essas características, porque ele era presunçoso. A presunção é presumir de que você nunca será visto naquilo que você está fazendo de errado. Ou achar que você nunca vai sofrer consequência, né? Eu vou fazer e vou me dar bem. Vou ficar aqui e já era. E vou me dar bem. Vou me dar bem. Gente, eu não sei como nós mas acho que já estamos terminando. Eu só queria voltar lá no início. Quando o anjo aparece à mãe de Sansão, né? Ele diz assim: eis que tu conceberás e dará luz a um filho. A mesma palavra que o anjo disse a Maria. A Maria. Né? E a gente falou que Jesus era um nazireu, Sansão era um nazireu. Mas a morte de Sansão também é um retrato, um exemplo, que ele matou mais gente na sua morte do que em toda a sua vida. Então a morte de Sansão, ela é um retrato daquilo que Cristo fez na cruz. Sim. Sansão fez para libertar o povo de Israel lá no passado. E Jesus fez para nos libertar do peso do pecado. Então, quando a gente faz essa comparação, a gente vê que o propósito de Deus se cumpriu, apesar das decisões, vamos dizer assim, malucas de Sansão. Né? A gente sempre, como é que fala? A grosso modo, Deus cumpriu sua promessa. Deus está no controle. Como diz um comentarista, a palavra opa não existe no vocabulário de Deus. Eu queria terminar contando uma história. Eu li um livro de um grande autor e ele diz que estava pregando um dia na igreja, pastor, e de repente entrou um homem, e aquele homem já com cabelos brancos, ele começou a chorar no meio do sermão. E a hora que terminou o sermão, o pastor desceu, foi lá, porque ele percebeu que o choro não era um choro de alegria da ação do Espírito Santo, mas era um choro de angústia. E ele chegou e perguntou assim: mas por que o senhor estava chorando? Aí ele falou assim: deixa eu contar uma história. Há uns anos atrás, Deus me deu um sonho para pregar uma igreja nessa cidade, nesse lugar. E me deu a planta da igreja desse lugar. Mas eu decidi que não ia, porque eu achei que aquilo não era futuro e eu fui investir na minha vida profissional de vendedor. E quando ele abriu um papel que estava na mão, tinha o desenho da igreja exatamente como aquela que estava construída. Então a gente percebe que a ação de Deus ela vai ser feita. Aquilo que Deus planejou, ele vai acontecer. Como é o caso da vida de Sansão. Sim. Embora ele fez a coisa ali nos trancos e barrancos, mas cumpriu o propósito para o qual Deus o colocou. Mas a lição para a gente é assim: mais fácil obedecer a Deus, não agir como Sansão, no impulso, não se deixar levar pela falha de caráter, mas viver a vida na presença de Deus de acordo com a vontade de Deus. E aqui encerro as minhas falas já também deixando o alerta inicial, trazendo ele agora, reiterando ele. Vocês percebem que Sansão teve todos esses desvios de conduta e no final da sua trajetória, embora morresse ou morreu prematuramente, ele morreu salvo. Arrependeu-se, né? E a prova de Deus ter dado a ele força novamente para matar os filisteus foi a prova do arrependimento, que Deus o aceitou novamente, o perdoando das suas falhas, seus desvios de caráter. Mas cuidado, nem todo mundo terá essa oportunidade que Sansão teve. Não deixe para o último momento, não. É um alerta que a gente deixa. Como o nosso presbítero Adão acabou de informar. Viva uma vida pautada na palavra de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo os seus princípios, obedecendo os seus valores. Ah, mas alguém me ensinou que eu não preciso, não. Não vai no que alguém te ensinou, vai no que a Bíblia te ensina. Essa pessoa que lhe ensinou, o seu ensino está corroborado nas Escrituras? Se tiver, então siga-o. Se não, não precisa. Porque tem gente que diz: ah, mas é pastor. Não. Depende. Se o pastor estiver cumprindo aquilo que as Escrituras dizem, obedeça-o. Se não, aí é com você e a sorte. Bíblia, né? Vai para a Bíblia. Né? Você tem que obedecer aquilo que está pautado nas Escrituras. Então, desde já, irmãos, eu quero agradecer
é o nosso presbítero Adão. Agradecer também ao nosso pastor, que é o pastor Davidson, que trabalha chamando os irmãos para vir aqui. Eu creio que futuramente aí Deus pode nos honrar, nos abençoar e a gente abençoar a vida dos nossos irmãos que vêm aqui. É o nosso propósito futuro, se assim Deus nos permitir. Então, desde já, eu já agradeço o nosso presbítero Adão por essa aula, virá outras vezes. Agora já vai fazer parte do quadro dos irmãos que ensinam aqui, os pastores e presbíteros que ensinam aqui. Às vezes tem pessoas que não podem vir e a gente não pode contar muito com elas porque tem muitos afazeres. Não é que a gente não tem, a gente tem também. Mas às vezes a gente tem uma flexibilidade maior, sim, consegue vir. Então é bom poder contar com pessoas que tenham o conhecimento das Escrituras, porque sem conhecimento não adianta. Ah, mas o Espírito revela. Revela não. Só revela aquilo que a gente lê, aquilo que a gente aprende. Com certeza. Então, se você não consegue investir no seu ministério, a partir de hoje, invista em seu ministério. E uma vez mais eu agradeço a todos os nossos patrocinadores, agradeço a você que patrocina o programa e que Deus o abençoe. A oportunidade está com o presbítero Adão para também agradecer. É só agradecer essa oportunidade, primeira vez que estamos aqui. Espero ter contribuído de alguma forma para que você possa melhorar a tua aula no dia de amanhã. Que Deus te abençoe, um bom domingo amanhã, uma boa aula. Você que é professor, que você seja usado pelo Espírito Santo com poder. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um abraço.